Em seguida nós vamos iniciar o processo de leitura das notas em si. Ok? Então eu posso me livrar desta função alerta aqui, eu já sei que está tudo certo até aqui. Ok? E a função que a gente aprendeu para ler dados do usuário é a função prompt. Ok? A função prompt recebe como argumento uma string que constitui a mensagem que será apresentada para o usuário no momento em que ele for digitar a informação. Então eu vou colocar aqui, vou ler primeiro a nota 1, então vou colocar aqui digite a nota 1. Ok? A função prompt retorna aquilo que o usuário digitar como uma string, então eu vou armazenar esse valor retornado numa variável. Uma variável chamada nota 1. Ok? Vamos ver o funcionamento disto. Então, ao clicar no botão, é apresentada uma janela com a mensagem digite nota 1, que é exatamente a mensagem que foi passada como parâmetro para a função prompt. Okay? É apresentada uma caixa de texto onde o usuário pode digitar a informação e são apresentados dois botões. Se o botão OK for clicado, então a string digitada aqui será colocada na variável nota 1, ou seja, prompt vai retornar essa string e será colocada nesta variável. Caso o usuário clique em cancel, então a função prompt vai retornar null e a variável nota 1 vai passar a ser null. Okay? Muito bem, está a funcionar. Vamos fazer o mesmo para as outras duas notas. Okay, nota 2, nota 3. Certo. Ok. Agora precisamos, já temos a nota 1, nota 2 e nota 3, agora precisamos calcular a média. Ok? Então vamos criar uma variável para armazenar a média. Então var média. Ok? Este cálculo da média, como é um cálculo um pouco complexo, então eu vou definir uma função específica para fazer o cálculo da média. Tá certo? Então a variável média vai receber o resultado da chamada a uma função calcular média. Ok? Função essa que ainda não foi definida, eu vou definir depois. Mas eu já sei que para calcular a média eu preciso das três notas, então eu já vou passar aqui como parâmetro a nota 1, a nota 2 e a nota 3, ok? Esta deve ser a assinatura na nossa função calcular a média, então eu vou copiar isso aqui e agora definir a função aqui em cima. Então, de novo, function, o nome da função e a lista de parâmetros, que agora vai ter três parâmetros, portanto, temos três variáveis aí, ok, que constituem as notas. E como a gente vem fazendo, a primeira coisa que eu vou fazer é um alerta para verificar se o código que foi escrito até aqui está certo. Então eu vou fazer aqui um alerta agora um pouco diferente, onde eu vou somar essas três notas. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Okay? Então, se tudo correr bem, deve ser exibido o somatório das notas que eu digitar. Vamos testar. Ok, então primeiro eu vou digitar a nota 1, eu vou digitar tudo 10, ok, 10, nota 2, 10 também, nota 3, 10 também. Mas reparem que ao clicar o botão ok, o resultado não é bem o que a gente esperava. O somatório deveria dar 30 e nós temos aqui 10, 10, 10, ok? Isso está a acontecer porque a função prompt retorna uma string. Então, na verdade, nestas variáveis aqui, nota 1, nota 2 e nota 3, nós temos valores do tipo string. Ou seja, aqui dentro da função calcular média, a gente não está a somar números, a gente está a concatenar strings. O que a gente tem que fazer para resolver esse problema é transformar estas variáveis em variáveis do tipo numérico antes delas serem passadas para a função calcular a média. Okay? E para isso a gente vai seguir a dica que é dada no exercício, que é utilizar a função parseInt para converter uma string, uma variável do tipo string, numa variável do tipo inteira. Okay? Então nós vamos dizer que a nota 1 vai passar a ser parseInt dela mesmo, ok? Ou seja, a partir desta linha nota 1 vai deixar de ser string e vai passar a ser um número inteiro. Vamos fazer o mesmo para as outras duas notas. Ok? E agora vamos testar. Então, lemos as notas, temos três variáveis como string, transformamos essas três variáveis em variáveis inteiras, passamos essas três variáveis como parâmetro para a função calcular média e essa função vai exibir o somatório dessas variáveis. Okay? Vamos testar para ver como isto aparece. Então eu vou digitar de novo 10, 10, 10
E agora sim nós temos o valor do somatório sendo 30. Muito bem, agora só nos falta fazer o cálculo da média propriamente dito. Okay? Então, em vez de ter aqui em vez de a gente estar aqui a exibir simplesmente o somatório das notas, okay? Eu vou recortar este somatório porque a gente vai precisar, vou me livrar deste alerta. Okay? Vou criar uma variável aqui que vai armazenar o valor da média. Okay? Variável média. Lembre-se que esta variável, apesar de ter o mesmo nome que a variável média da função processar cálculo da média, é uma outra variável, ok? Esta variável média pertence a calcular média e esta outra variável média aqui pertence a processar cálculo da média. Então são variáveis diferentes. Então inicialmente esta média vai ter o somatório das três notas, ok? Mas o cálculo da média não termina por aí. Nós precisamos ainda dividir esse valor por 3. Então média vai receber o seu valor, o seu próprio valor, dividido por 3. Eu vou colocar aqui um número fracionário 3.0 só para garantir que esta divisão não vai ser uma divisão inteira, ok? E por fim, retornar esta média, ok? Então agora a função calcular média vai calcular a média e vai retornar o valor. Então esse valor nós vamos guardar numa variável e depois nós precisamos fazer alguma coisa com o valor, ok? Precisamos exibir. Então aqui embaixo eu vou colocar um alert com uma mensagem já mais elegante a dizer qual foi a média do aluno. Então, a média do aluno foi, dois pontos, um espaço antes da nota, e vamos concatenar isso aqui com o valor da média. Ok? Ponto e vírgula. Vamos salvar e testar. Ok? Então, vou digitar aqui 10, 10 e agora 15 para que a média dê um valor fracionário para a gente ver um outro detalhe. Então nós temos aqui a mensagem, a média do aluno foi 11.66666, ou seja, um número fracionário. No entanto, o enunciado pede para arredondar a nota, ok? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, antes desta média ser retornada pelo calcular média, nós vamos fazer o arredondamento da média. Então, o objeto que a gente utiliza para arredondar uma média é o objeto math. Math, ponto, vamos chamar o método round. Este método round recebe o valor que a gente quer arredondar. Então, neste caso é média. Okay? E a gente vai guardar esta média arredondada na própria variável média. Okay? Então, a partir desta linha, a média passa a ser uma média arredondada. Okay? Vamos salvar e testar e ver o efeito final. Okay? F5. Então, 10, 10, 15. Lembrem-se que esta média dava 11.66, portanto, arredondar deve dar 12. Então, aqui vocês têm a média agora arredondada. A média do aluno foi 12. Okay? E com isto, a gente encerra a nossa aula sobre o exercício 3.